quero bater um papo hoje que traz o tema, né, aborda os assuntos do descanso, das pausas e dos nãos. O que seria isso, né? Vamos refletir um pouquinho sobre a correria do nosso dia a dia. Imagina comigo o seguinte cenário. Você teve um dia extremamente cansativo. Você trabalhou o dia inteiro, aí você chega em casa já cansado, exausto. Você ainda tem todas as tarefas domésticas ainda em casa para fazer, tem os trabalhos da faculdade que você precisa terminar, você tem uma prova ainda que você quer estudar, você tem que se arrumar correndo para poder ainda ir para a faculdade, você precisa ir para alguma reunião importante, ou você precisa ir para a igreja, ou você ainda precisa ver se as suas crianças já fizeram as tarefas da escola, ou ainda, quem sabe, você trabalha de casa, cuida do lar, passa o dia inteiro lavando, limpando, cuidando da casa, da família, e de noite você ainda tem reuniões, faculdade ou algo mais também para fazer. Mas a pergunta que fica é: qual desses momentos você descansa? Qual desses momentos que você consegue tirar para cuidar única e exclusivamente de você? Você consegue, no meio de tudo isso, tirar um tempo para você descansar? Em qual desses momentos que você tira uma pausa para conseguir cuidar da sua própria saúde, zelar pela sua saúde mental, física e até mesmo espiritual? Você tem feito isso? Na correria do dia a dia, você tem conseguido tirar tempo, dedicar momentos para cuidar de si mesmo? Dar uma pausa de vez em quando é extremamente importante, porque se nós ficamos naquele ritmo frenético de simplesmente trabalhar, estudar, cuidar dos compromissos do dia a dia, a gente acaba não saindo do estado de estresse do corpo. O estresse, ele gera cortisol. O cortisol em pequenas quantidades, ele é até importante. Quando um jogador ele vai bater um pênalti, gera um certo nível de cortisol nele. Esse pequeno nível de cortisol ele é importante porque faz ele se preparar para aquele momento que é muito importante, onde ele precisa fazer aquele gol, precisa acertar o pênalti. Só que o cortisol em grandes quantidades ele é extremamente prejudicial para a saúde. O cortisol em excesso acaba com o tempo gerando diversas doenças no corpo humano, como por exemplo, inflamações, como o reumatismo, osteoporose, entre outras doenças. Ele pode agravar essas situações. Então, o descanso, ele é muito importante para a nossa saúde. Não à toa que o próprio Deus, após criar todas as coisas, ele no 7º dia descansou. Isso quer dizer que Deus se cansa? Não, isso apenas nos mostra que Deus queria dar o exemplo para nós daquilo que Ele espera que nós também façamos. Deus também espera que nós, como filhos amados dele, venhamos tirar dias de descanso, períodos de descanso. Nós não podemos ficar numa rotina frenética o tempo inteiro. Isso é inviável para o corpo humano. Hoje em dia é muito falado sobre a questão do burnout. O burnout ele é um esgotamento mental. Por muito tempo se dizia que o burnout ele era excesso de trabalho, mas hoje em dia já se diz que na verdade ele é só trabalho. É quando a pessoa, ao invés de ela tirar momentos também para lazer, ela vive uma vida voltada apenas para o trabalho. Então é só trabalho. Ela não tira momentos de descanso e de lazer. É só trabalho. E nós precisamos tirar momentos de lazer. Nós precisamos ter momentos onde a gente fica na caixinha do nada. Onde a gente vai ler um livro, onde a gente vai dar risada com amigos, onde nós vamos sair com as pessoas que nós gostamos, seja da família, sejam nossos amigos do nosso círculo de amizades. É extremamente importante esses momentos. Em um certo período da minha vida, eu estava com muitos afazeres. Era pós-graduação, trabalho e rotina com os meus compromissos da igreja. Acontece que eu fiquei com o meu dia tão cheio de atividades que eu já não estava mais conseguindo raciocinar direito. Chegou um tempo em que
o estresse mental, o esgotamento mental, ele já estava tão grande que em alguns momentos do meu dia eu tinha que correr para o banheiro do meu trabalho para simplesmente chorar, sem motivo algum. Apenas estresse, esgotamento mental. Só que todas as coisas que eu estava fazendo eram muito importantes. E eu não sabia qual delas abrir mão para que eu pudesse ter um suspiro na minha vida, naquele período que eu estava passando. Só que justamente naquela época, naquele período dessa turbulência, o que eu estava estudando em uma das disciplinas da pós-graduação era justamente sobre burnout, sobre esgotamento mental. Então eu me dei conta de uma coisa: ou eu parava por conta própria e escolhia quais tarefas eu iria abrir mão para que eu pudesse ter um respiro, ter um respiro no meio daquela minha correria para poder organizar a minha mente, ou então o meu corpo iria fazer isso no meu lugar. Só que o corpo da gente, quando ele faz isso no nosso lugar, ele não faz isso de uma maneira muito legal. Ele não faz isso de uma maneira agradável, ele não faz isso de uma maneira harmônica, onde as coisas se encaixem. Bem pelo contrário. Ele faz isso muitas vezes estourando uma veia do nosso cérebro, nos causando um certo desconforto em nosso corpo, que a gente tem que parar numa cama de hospital, tomando soro, entre outras coisas. Então tem momentos da nossa vida em que sim, por mais que todas as atividades que venhamos tendo sejam importantes, nós vamos ter que escolher uma delas, ou às vezes mais de uma, para chutar o balde, para deixar um pouco de escanteio, para deixar um pouco de lado, para que a gente possa respirar um pouco. Então nesse período eu percebi que eu estava entrando num estado de estresse mental tão grande que se eu não parasse, o meu corpo ia fazer por mim. E se o meu corpo fizesse isso por mim, o meu corpo não iria escolher qual atividade parar. Ele iria me fazer parar de tudo, porque ele iria me jogar para uma cama de hospital. E sabe-se lá como que eu sairia dessa situação. Então eu me vi obrigada a escolher algumas coisas para abrir mão por aquele momento. E o que eu vi que eu poderia abrir mão por um período foi justamente a minha pós-graduação. Eu fiquei 1 mês sem assistir nenhuma aula. E depois, assim que eu pude, eu fui recuperando todas elas. Mas foi justamente esse mês, eu chutando o balde com a pós-graduação, deixando aquilo ali um pouco de lado, que eu pude respirar e voltar a ser quem eu era. Pude ter um momento de descanso para minha mente, organizar melhor o meu dia e também a minha rotina. Então é extremamente importante nós termos esses momentos e essas pausas. A gente também tem que analisar muito por que a gente está tendo, às vezes, um dia tão corrido. Será que tem coisas que a gente não está dizendo sim, quando na verdade deveria dizer não? Porque muitas coisas nós podemos estar dizendo não, mas a gente está dizendo sim, porque nós não queremos nos indispor com alguém, seja um chefe, um amigo, algum parente. Só que o não, às vezes, ele vai ser extremamente importante, justamente para o nosso descanso, para as pausas que nós precisamos dar no nosso dia. Talvez justamente aquela tarefa que você está dizendo sim é a que está mudando tudo e que está pesando mais. Por isso que esse vídeo se chama do descanso, das pausas e dos nãos. Porque dizer não também é extremamente importante. Nós não podemos dizer sim para tudo e não podemos dizer sim para todos. Às vezes, o sim que você diz para o outro é um não que você diz para si mesmo. É um não para a sua qualidade de vida, muitas vezes. É um não para os seus sonhos. É um não para os seus projetos. É um não para aquilo que você deseja tanto conquistar. Dar uma pausa é extremamente importante para que a gente possa se manter revigorado, manter a nossa saúde mental, a nossa saúde física no lugar. São após os momentos de pausa e de descanso que nós retornamos com muito mais foco. A ciência já comprovou. Quando nós temos momentos de tédio, de ócio ou de lazer, sem telas, sem se preocupar em responder o chefe ou os colegas de trabalho ou clientes que ficam mandando às vezes mensagem, ou se preocupando com as tarefas de casa que tem por fazer. Quando nós nos
dispomos a ficar naquele momento de lazer ou de ócio, a nossa mente tende a ficar muito mais focada depois naquelas tarefas que realmente a gente precisa de concentração. Nós retornamos também com muito mais energia, que é justamente o que vai evitar que a gente chegue naquele ponto de estresse e esgotamento, como o burnout, na qual já falamos. Então traga na sua memória agora quais foram aqueles momentos em que você deveria estar dizendo não, mas disse sim. Isso está pesando o seu corpo, a sua mente e muitas vezes o seu espírito também. Tire pausas durante o dia. Tire um tempo para uma leitura agradável. Tire um tempo para um autocuidado, para tomar um café gostoso, para parar, para realmente se sentar, para degustar aquele café com um pãozinho quentinho, comer alguma coisa que você gosta sem pressa. Tire dias de descanso. Visite os seus amigos, visite os parentes que você não vê há muito tempo. Vá ao cinema, nem que seja sozinho, se leve para passear. Faça passeios no parque, saia para jantar fora, viaje para um lugar legal. Aquela viagem que você está só procrastinando, está só empurrando. Faça isso também. Tire um tempo para se organizar para essa viagem, para esse passeio que você deseja tanto fazer. E lembre-se, se você não fizer isso por você mesmo, o seu corpo fará isso por você. Só que ele não vai fazer de um jeito legal. Ele não vai fazer escolhendo as melhores tarefas. Ele não vai te fazer descansar te levando para um parque para passear. A hora que o seu corpo entrar em colapso, ele vai te jogar numa cama de hospital. Ou ainda acontecer outras coisas piores. Então não espere o seu corpo gritar de pavor, precisando de uma pausa, de um descanso e de um não para aquelas coisas que te afastam da tua qualidade de vida. Faça isso por você mesmo, decida fazer isso por você mesmo. Não espere uma doença chegar e te parar, para você perceber que algumas batalhas você de fato não precisaria ter lutado. Tire um descanso, faça uma pausa e diga alguns nãos.